Olá, meus amigos! Eu sou o Tennyson Fernandes. E eu sou Thay Matias. E estamos começando mais um podcast. Tá escrito! E hoje, mais um dia especial. Mais um dia em que os coraçõezinhos vão subir. Coraçãozinhos na tela. Você quer começar a sua declaração de amor? Não, agora não. Deixa não pro final, quer agora. surpresa. Então deixa eu apresentar ela, porque essa é uma irmã que eu amo demais também. Eu também. Então, né, os dois amam aqui essa pessoa maravilhosa, uma serva do Senhor, tempo e fora de tempo, tá sempre na casa do Pai, servindo com alegria, com amor, aquele crente raiz, né? Raiz, essa daí... Raiz. Oração, jejum em dia, aquele, né? Do coque do Tivemos manto. aí... Meu Deus. Muito bom, muito bom. Ela que é leve, doce, como o nosso tema de hoje. Hoje o nosso tema é um tema leve, doce, mas ao mesmo tempo forte e impactante, É forte. igual a personalidade dela. Estamos aqui com Érica Fernandes, Fernandes, coisa palminhas. linda! Nós queremos te agradecer muito, agradecer a sua disponibilidade, a sua presença. Amém. Nós temos certeza que vai ser um tempo muito abençoador aqui, de escutar um pouco da sua história e de escutar sobre essa vida que em meio aos louvores, não é isso? Amém. Amém. É um prazer muito grande estar aqui, podendo trazer novidades, podendo estar com vocês, que eu não perco um podcast, né, gente? Eu amo, entendeu? Ai, Então, quem não assiste está perdendo. Então, eu tô muito feliz de estar aqui, de poder estar compartilhando com vocês um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida. E vocês são pessoas também, claro, que eu amo muito, mas a minha irmã também, que eu amo demais. Então, Ai, com certeza vai amada. ser muito abençoador para as nossas vidas. Vai ser um prazer amor. enorme. Vai ser um amor Só coraçõezinhos. total aqui nessa mesa. Eu gosto de falar nessa mesa de comunhão, a mesa de amor hoje, né? Amém. Todo mundo aqui, né? E assim, a gente tá muito feliz. Você tá feliz? Muito demais, né? Vê-la mais uma vez aqui. Não, primeiramente quero, né, agradecer, né, pela sua presença aqui, sua disponibilidade. Que Deus continue te abençoando e abençoando teu esposo. Amém. É igual o pedido do Pedro, abençoe sua família, né? É, vamos todos ser abençoados. Todos Tá tudo abençoados. certo. Tá muito bom esse Expectativa em alta. Porque a gente tá assim, uma coisa de família, uma coisa Verdade. de traz o esposo, traz a esposa, tá uma coisa linda, né? Daqui a pouco eu vou ter que trazer o Arthurzinho também, né? Tem que trazer. Tem que trazer o É Arthurzinho, porque o né? esposo e esposa já acabou. Já foi, Glória a Deus, né? acabou. Amém. Mas então hoje, como eu falei, né, um tema muito maravilhoso, louvor, né? Louvor é um tema assim impactante, forte, mas Verdade. leve, suave. E eu quero começar com aquilo que está escrito, né? Isso. Não podia Amém. ser diferente. Eu Vamos quero lá. que você que está em casa, nos assistindo, Bíblia. né, nesse dia maravilhoso aí, abra comigo a sua Bíblia, né, para tirar o pó dela, ou então não, para você, Misericórdia. né, marcar, tomara que não esteja com pó. Eita, glória. Lá em Salmos 150, é muito fácil encontrar o último salmo da Bíblia, né? Ali no meio, aí você vai um pouquinho, corre assim, tá lá, Salmos 150, que diz assim a palavra do Senhor. Louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com harpas e liras, louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-nos com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu Glória a Deus. amo esse salmo, né? E a gente fala muito essa última partezinha, né? Todo ser que respira, louve o Senhor. Eu gosto de uma versão também que diz, né, que todo ser que vive, Isso. louve o Senhor, né? Eu gosto muito dessa versão, Sim. porque é isso. A gente tem que louvar, minha irmã. Então Verdade. eu quero que você comece fazendo uma reflexão, né? Com que aqui a gente viu quantas vezes a palavra, né, louvar, ela é repetida. Eu quero que você comece fazendo uma reflexão do que esse texto, né, que foi colocado em nossos corações, Sim. representa na sua vida, tem um contexto, né, faz um link com
esse ser que você é, essa mulher de Deus que vive em meus louvores. Amém, glória a Deus. Então, você escolheu esse salmo, fala muito comigo. Porque o capítulo 2, ele fala, louvem pelos seus poderosos feitos. Louvem segundo a sua imensa grandeza. Primeiro eu quero linkar aqui, né, como você falou, esse versículo, a minha vida, o milagre que Deus fez na minha vida. Porque onde tudo começou, eu estou aqui porque aconteceu um milagre na minha vida, né? Eu nasci com um problema de coração grande, o médico me desenganou, mas Deus havia feito uma promessa no ventre da minha mãe, que eu levaria a palavra dele através do louvor, e eu fui curada de coração grande, né? Mesmo não podendo fazer uma cirurgia, mesmo não podendo fazer um tratamento, porque tinha dias de nascida, né? Então, Deus, ele me curou e ele tá cumprindo o propósito dele na minha vida, porque o médico, quando ele viu o exame novamente, né, que foi feito, ele viu um coração normal, né? Um coração curado. E, assim, a minha mãe, ela e o meu pai, assim, eles sempre foram da casa de Deus, eles sempre estavam ali orando, né, clamando, e eles clamaram muito a Deus pela minha cura, né? Então, assim, começa aí, né? Porque eu fui curada, né, para honra e glória do Senhor, e aqui fala, todo ser que respira, louve o Senhor, lá no 6, né? Então, assim, começa aí, né? Porque se Deus não tivesse feito esse milagre na minha vida, eu não estaria aqui. Então, eu sou uma prova viva de que eu sou um milagre, né? Nas mãos do Senhor. Nossa, eu conhecia, né, já de uma outra oportunidade dessa cura, mas assim, não sabia que já tinha sido entregue, que você levaria a palavra do Senhor por meio dos louvores. Sim, quando eu estava na barriga dela, uma irmã foi usada por Deus para falar para ela que essa criança que está no seu ventre, ela vai levar a palavra do Senhor pelos 4 cantos dessa terra através do louvor. Eita glória. Isso, Revelação muito Kodak, hein? E assim, minha irmã com um diagnóstico de coração grande. Claro! Um coração imenso esse, que abriga todo... Tá precisando de oração? Vou orar por você. E ora mesmo. Vou fazer um jejum por você. É um coração grande. O pessoal só viu errado. Porque o milagre já estava sendo operado. Amém. Ali. Era um Entendeu coração errado. cheio de amor, cheio do poder de Deus. Que doença nem nada. Então, realmente, é muito impactante, né? Como eu disse, eu já conhecia a questão do milagre, mas não sabia dessa profecia, né? Que já estava ali no ventre da mãe. É algo incrível, como, né, a Bíblia vai dizer, né, que nenhum plano do Senhor ele pode ser frustrado. Verdade. E quando Deus ele tem um propósito na vida de alguém, pode qualquer diagnóstico, pode tudo ser contrário, né? Mas se Deus ele tem um propósito com a vida, temos diversos, né, exemplos na Bíblia. Zezinho, por exemplo. Zezinho, pra quem não sabe, Zezinho é José, tá? José do Egito. Você sempre chama ele de Zezinho. Porque ele é querido, né? Um querido nosso. E eu amo esse louvor quando a Érica canta disso, né? Que nenhum dos seus planos podem se frustrar. Isso, é muito forte. Se você nunca, né, teve a oportunidade de escutar a nossa irmã Érica cantando, tem que ver os cultos. Enfim, a gente vai deixar pro final, né? Redes sociais, aquela coisa toda. Mas é impactante esse louvor. Uma benção. Mas assim, eu ia até, né, para essa próxima pergunta de quando você reconheceu o louvor como um chamado e um ministério, a gente já vê que isso tá desde o ventre da sua mãe. Isso. Mas aí, falando especificamente da sua experiência com Deus, quando você, porque a sua mãe recebeu essa promessa e você já recebe um milagre, começa a crescer, qual foi o momento que você viu assim, não, o louvor é o meu chamado, é o meu ministério, levar a palavra, né, por meio da música, do louvor a Deus. Como é que aconteceu isso? Então, eu comecei a cantar bem pequena na igreja, assim, com 3, 4 anos eu já cantava. Cantava no grupo das crianças, e aí as professoras, né, as tias lá, elas prestavam atenção, via que dava pra puxar um louvor, e aí começaram a me dar pra puxar um louvor, mesmo novinha, mesmo pequenininha, eu conseguia acompanhar o playback, né, acompanhar o playback, e elas falavam, caramba, e aí fui crescendo, e aí comecei a ter oportunidades para cantar sozinha, né, o solo lá, ficava, né, com vergonha ficava, mas cantava. E aí comecei a receber convites para estar em outras igrejas, para estar louvando. Pequenininha. Com 9 anos, assim, já cantava em outras igrejas. Pequena notável. Tinha gente que me chamava disso, pequena notável. Olha como é que é fazer podcast com o esposo, que aí já sabe já vai coisas, lembrando. Pequena notável já era isso
isso mesmo. Falava isso. O pessoal falava muito isso. Então, tinha uma voz, assim, potente, né? Por ser novinha, acabava chamando atenção. Então, acabava participando de tudo, né? E daqui a pouco tava no outro grupo fazendo um solo, mas era das crianças. Mas tava fazendo um solo lá nos adolescentes pra ajudar. Era assim, nesse nível aí. Doutora, cara, já tava na base, jogando na base, mas já era chamado no profissional. Aí, pronto, Caríssima, caríssima. Aí foi assim, então, que você falou, não, mas isso você era muito boa, e tinha um vozeirão, aquela coisa toda, mas você sentia no seu coração que era esse o seu ministério? Eu comecei a sentir mesmo que era esse meu ministério com 11 anos. Quando eu comecei, a minha mãe ouviu numa rádio que ia ter uma competição, um concurso, e eu tava junto com ela. Aí eu falei assim, eu queria participar. Ela, você queria participar? Eu falei, queria. Aí a minha irmã, na mesma semana, compôs uma canção no culto, durante um culto, que a minha irmã compõe, a Edileide. Eu ia falar, qual das irmãs? A Edileide. São quantas irmãs mesmo? Tem muitas, né? Aí ela fez. Aí eu precisava de uma música para esse concurso, né? E aí eu consegui ir lá participar. Eu ganhei, na época, né, um desconto para gravar o meu primeiro CD, que tinha 8 músicas, e aí Deus foi dando para ela todas essas músicas. Uma família. Tem as 8 músicas, era um CD com 8 músicas que a gente 8 músicas. que eu gravei, né? Mas não cheguei a lançar, enfim. Mas eu participei desse concurso e foi nesse concurso aí que o pessoal chamava bastante Pequena Notável, porque só tinha eu de mais novinha e eu tava competindo com pessoas bem mais velhas do que eu. Nossa. Incrível, né? Artista mirim. Nata. E a família, né? A outra irmã já compondo. Verdade. Assim, né? Uma Família coisa, toda. a família toda nesse contexto aí. Uma compõe, a outra canta. Isso, Forte. Foi a Pequena Notável. Pequena Notável, é forte, igreja. E aí você vai crescendo nesse contexto aí de louvores, de composições, de cantar. O que o louvor, assim, quando você... Que criança vai fazendo, acho que não tem muita noção. Mas no momento que você parou para pensar assim, aí se você pudesse responder desse tempo lá atrás. Hoje você já tem muito mais conhecimento, né, do poder e tudo mais. O que o louvor representa para você na sua vida? Isso desde lá de trás, né? Representa, assim, o louvor, ele me representa porque, assim, sempre que eu olhava para a casa de Deus, assim, eu sempre me via cantando, mas ele me representa mais, assim, por momentos. Eu lembro de algumas situações, quando eu era muito nova, que eu e minha família, a gente passou, e aí minha mãe sempre falava, não, vamos louvar. Então ele é meio que... Ele acaba sendo a minha oração também, porque às vezes não é com palavras, às vezes eu louvando a Deus, eu estou orando a Deus. Verdade. E às vezes que assim nasce uma música, né? Através de uma oração que eu estou fazendo ali a Deus, assim, cantando, começando a compor uma música. E assim, de uma forma geral, ele fez muita parte, porque eu estava até falando com o Tênis esses dias. Quando eu ouço esse louvor, eu lembro de quando eu morava lá naquela casa, que a minha mãe, né, falava tal coisa pra mim, que a gente fazia culto doméstico toda tarde, né? Eu tinha o culto doméstico, e aí eu vou lembrando cada louvor, né, que eu vou ouvindo assim mais antigo, eles vão me remetendo a situações difíceis, mas também situações muito boas que a gente viveu, momentos maravilhosos que a gente viveu. Então ele, de uma forma geral, assim, eu acho que está presente na minha vida por isso, porque eu vou me lembrando, assim, das situações. Isso é importante a gente frisar também, que o louvor em si não é só, o momento de louvar não é só dentro da igreja, né? O momento do louvor ali, canta 3, 4 louvores, ou 1 hora, meia hora, depende da igreja, né? E aí não é só aquele momento ali, né? O louvor, para muitas pessoas, é um estilo de vida, para muitas pessoas é algo que faz parte do dia a dia. E não só pelo fato de ser levita ou não, né? De ter um ministério, um chamado para isso, mas de fato, acredito como a Bíblia está dizendo aqui, está escrito, né? Todo ser que respira. Louve ao Senhor. Tem um poder imenso, né? Então a gente realmente, assim, e tem pessoas que são mais musicais. Eu sou uma pessoa que, assim como a minha irmã, a música fala muito comigo. Então, às vezes eu não tenho, assim... Tô passando por alguma situação e a gente fica sem forças para orar.
coloca um louvor, é uma coisa incrível. Já Sim. pega aquele louvor lá que você sabe que mexe com você, traz a presença de Deus, Com Tem tudo. louvores que certeza. são assim, né? Pronto, aí você vai se enchendo daquela isso. força do Espírito Santo. É Aquilo isso vai aí. te levantando. Então, não é à toa que a gente também diz, né? Tá passando pela prova, louve. Tá passando pela dificuldade, louve. Tá feliz, os momentos, louve. né? Todos os momentos. É um louvor, ele se encaixa bem em qualquer situação. Isso. Quando a gente está alegre, quer celebrar o Senhor, né? Nós louvamos a Deus. Quando tá passando por um momento difícil também, tem que louvar o Senhor. em todas Tá as escrito, né? Até separei aqui, Salmos 34, tá escrito. situações. Eita, glória, vou lá, hein? Vamos lá também. 34 no Beriano. versículo 1. Que Vamos eu lá. amo esse versículo. Deixa eu ver se tá 34, marcado. Salmos é Ah, tá todinho, marcado na minha Bíblia. né? Tá marcado. Tá Bíblia marcado, deixa eu ver se o meu marcado. tá também. 34 no 34. versículo 1. Não Isso. tá Eita, marcado. glória. Ah, mas esse daqui a Misericórdia. gente, né? Louvarei esse daqui. ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios. É isso. É isso aí. É isso. É uma vida, né? De, É uma de vida constância, de uma vida de Independente louvor. da situação, né? A gente... Independentemente da situação, da circunstância, precisamos louvar a Deus. É verdade. Todas as ocasiões. Mas existem pessoas que têm um dom além de louvar, que é o de compor. E isso é muito legal. Né? Pô, aí Não já são. São outras prateleiras que a galera. Mas tem pessoas que, por exemplo, tem muitos cantores que não compõem. Só Sim. interpretam, na verdade, né? Músicas que existem vários compositores que são anônimos, pessoas que nós nem conhecemos, mas são usadíssimas por Deus para colocar essas composições na voz de pessoas que já são conhecidas e famosas. Então, queremos perguntar, né, para você, mesmo eu já sabendo a resposta. Mas eu quero te pedir que não sabe. de costume. É. E nós queremos saber, né? O pessoal que tá em casa, você compõe também? Componho. Ai, meu Componho, Deus. tenho algumas canções, nunca contei quantas. Mas eu até gostaria de falar da primeira. A primeira canção foi num momento, a gente falou aqui, né? Louvar o Senhor em todo tempo. Ela veio num momento muito difícil da minha vida. Que foi quando eu estava com tuberculose, né? Eu não conseguia dormir, né? Porque eu não conseguia respirar. Ainda estava iniciando o tratamento. E eu ali, Senhor, misericórdia, sabe? Pedindo a Deus para me ajudar, que eu só queria dormir, porque eu estava muito cansada, né? Eu não vinha dormindo bem, né? Nas noites anteriores. E aí, parece que eu ouvi uma voz falando para mim assim, o segredo é adorar, o segredo é adorar, o segredo é adorar, e o milagre acontecerá. Que essa música, ela fala, louvarei em meio às tempestades, em meio às adversidades, pois eu sei que o Glória a Senhor Deus. comigo estará. O segredo da vitória é adorar. Glória a Ai, Deus. gente, não dá, que eu fico toda arrepiada, né? Eu fico emocionada. Essa daí Porque a pessoa vem sem avisar e solta esse vozeirão aqui pra mim, não tem condições. Não, Eu é fico. incrível. Sabe aquele arrepio que arrepia a cabeça, né? É assim, porque além dessa voz potente, é o que a letra, né? A Sim. letra diz muito. Então, aí foi isso. Aí começou E a compor aí assim. veio esse refrão na minha mente. E aí eu levantei correndo para anotar, porque eu sempre pedi a Deus em oração para Deus me dar composições. Só que Deus não tinha me dado ainda. Ele veio me dar a primeira composição nesse momento aí. E aí ela fala, ele falando para mim, sei que é difícil confiar quando as circunstâncias dizem não, mas eu preciso adorar em todo tempo, sorrindo ou chorando. E aí eu comecei a escrever e chorar ao mesmo tempo, porque eu falei, Senhor, mesmo aqui eu preciso te adorar. E aí eu fiquei aquela madrugada ali cantando essa música, porque veio com a melodia já, né? Então assim, eu fiquei incrível, né? cantando e eu dormi cantando ela. E Glória aí a Deus. você descansou no Descansando Senhor, no Senhor. né? Louvando. Então, vou perguntar só pra, né, ficar assim. Você crê que o louvor cura? Creio muito, muito mesmo. Creio porque eu já tive experiência de que uma vez eu estava louvando e uma pessoa falou que ela estava com caroço e aquele caroço sumiu. E ela falou assim, Meu quando Deus. você... Foi até uma música da Cassiane, a cura logo vem, não há como impedir. Foi nessa música e eu era muito novinha, né? Não tinha muita
a dimensão da coisa, mas assim, minha mãe e meu pai, eu lembro que ficavam maravilhados, porque eles sempre me falavam assim, olha, se você não louvar, se você não tiver unção, de nada vai adiantar você ter voz. E quando você louvar, você vai lá na frente e fala assim, Senhor, cura através do meu louvor, Senhor, liberta através do meu louvor, transforma através do meu louvor. Então, assim, eles viram como um fruto daquilo que eles já vinham falando, né? Aham. E glória a Deus por isso, porque eu fui encaminhada nessa direção. Não se perder no pra não se caminho, né? perder. Do propósito e do chamado, porque a gente tem que usar os nossos dons, né? Jesus vai nos ensinar isso para abençoar outras vidas, porque Deus não libera porque a gente merece, Pra ficar ou pra porque gente. para ficar pra gente, ou pra gente usar em benefício próprio. Então, Verdade. quando tá debaixo do propósito, você tem uma noção assim, Deus me deu esse dom, essa voz, essa potência, mas você tem que estar no centro da vontade dele para poder cumprir o chamado e o propósito. Verdade. Centro da vontade, aí eu gosto. Essa é porque outra. essa é outra Sucesso. que eu vim em homenagem Ela a tava essa blusa que você aí de casa, É. de repente, não tá dando para ver direito, mas é simplesmente um trecho dos louvores que a minha irmã compôs. Porque Glória eu a sou, Deus. sim, uma admiradora. Muito Amo obrigada. os louvores, inclusive esse é um que mexe muito com o meu coração, Amém, né? Você glória a podia Deus. cantar um Uma pouquinho palhinha, né? aqui do que tá escrito Vamos na lá. minha blusa. Eu quero sempre estar no centro da tua vontade. Cumpra em mim o teu querer. Enche-me do teu poder. Como servo estou aqui pra te servir. Recebe o meu louvor, Senhor. Ô, louco, bicho! Quem sabe faz ao vivo! Olha, essa tá. Esse tá assim. Tá no Spotify essa música. Essa tá no Spotify, tá na Deezer, tá em todas as plataformas digitais. isso, Vai lá. cara? Caríssima. Gente, você não pode perder. Porque é de uma potência, né? A gente tá rindo, É brincando aqui, abençoador, porque não, mas é tudo verdade. muito leve, mas assim, a letra desse louvor, e a gente sente isso da unção, né? Acho interessante É. isso que você falou. Porque não adianta você ter uma melodia legal, ser uma coisa que Verdade. agrada aos ouvidos, se não tiver uma unção. Amém. Né? O Verdade. louvor, a música sem unção, E eu acredito nisso e tenho plena convicção de que o louvor, de fato, para alcançar vidas, tem que ter base bíblica. Mas- sim. Né? Tem que falar de algo que Jesus fez, faz, o que vai fazer. É algo que tá escrito, Algo que tá né? escrito. Por exemplo, a outra música que ela tava cantando, né? Louvarei minha tempestade e tal, me remeteu à passagem de Paulo e Silas, né? Na prisão, né? Que ele, na canção até cita também, né? Tem uma um parte trechinho que na fala, música que fala. Paulo- Então, quer dizer, Paulo e Silas louvaram. também irei louvar. Então, quer dizer, eles tinham todas os motivos, eles poderiam fazer qualquer outra coisa, tentar até subornar o carcereiro, fazer alguma forma, né, que viesse natural de se fazer, mas não, eles decidiram orar e louvar. E veio o terremoto e aquela coisa toda aconteceu, que incrível, né? O poder que há, poder por isso que que a há gente no canta, né, louvor. cadeias quebrar, que os louvores, eles quebram cadeias, que eles, né, preparam o coração da pessoa para receber a palavra, e a palavra que está sendo ministrada ali, Sim. cantada, né? Porque o céu é musical, né? A gente tem na palavra, tá escrito, né? Onde você tem lá, santo, Os santo. anjos, Isaías vai falar, Os né, anjos. sobre isso. Então, assim, isso leva, né? A gente sabe a importância do louvor de levar a igreja à adoração. né? Né? Verdade. Aí o pastor fala muito sobre isso, né? Sobre o louvor é elogiar, né, o Senhor. Verdade. Então é um momento que você se desliga, né, das suas preocupações, dos seus problemas, do seu estado, das circunstâncias. Verdade. E aí você transcende ali de eu vou adorar pelo que tu és e não pelo que tu fazes. E é isso. Eu acho é muito lindo, né? Sim. E aí você que compõe, né, essas letras maravilhosas que tem toda a base do que está escrito, eu queria saber assim, você falou até um pouquinho como é que vem, mas de uma forma geral,
Como é que acontece isso? Como é que vem as suas inspirações para compor? São momentos específicos? Você se retira para isso? É de alguma situação do nada? Aí começa a escrever? Como é que acontece isso? Então, tem gente que fala assim, eu sento para compor. Comigo não acontece isso. Eu sento para compor. Não rola. Assim, comigo, de uma situação que acontece, às vezes vem uma letra, às vezes eu tô na rua e vem Deus me lembra de algo e aí eu começo a compor, aí eu pego o celular rapidinho, gravo para não esquecer, né? E às vezes, que tem acontecido muito, na verdade, né? Antes era muito às vezes que acontecia em cultos, mas agora tem acontecido bastante, frequentemente, durante uma palavra, durante uma mensagem. E aí Deus, ele tem me dado composições durante mensagens, ele tem me dado também, às vezes eu tô lendo a Bíblia, né? E aí vem uma letra, vem um refrão, às vezes, não tudo, né? Não vem a música toda. Mas aí, daqui a pouco eu tô lá lavando a louça, aí vem outra parte, eu vou lá, escrevo. E é sempre assim, eu nunca sentei pra compor, assim, exatamente, eu vou fazer. Não, porque sempre é algo que você vê que, no meu caso, é uma coisa mesmo dependendo de Deus, porque de mim mesmo eu sei que eu não vou fazer, eu não consigo sentar pra parar e escrever, vamos escrever uma música agora, não consigo. Como se fosse uma redação, né? Não, não acontece. É sempre assim, numa situação, como surgiu também quando a gente perdeu o meu cunhado, também veio uma letra também, nesse período que a gente estava muito chorando bastante, nesse pedindo o Espírito Santo consolo, né? Então, vem em situações e vem também nesses momentos de mensagens, vem no momento da letra da palavra. E estamos aí, vem quando Deus vai falando, quando ele quer mandar, a gente está recebendo, a gente está anotando. Agora eu vou fazer uma pergunta que não tá, né, no script. Manda. Que é de curiosidade da intimidade do casal. Porque aí tem uma compositora, cantora maravilhosa, aí tem um músico também. Como é que acontece isso? Aí chama o marido assim, vem cá, que Deus chegou na inspiração. É por aí. Como é que funciona isso em casa? Essa casa musical. Vou perguntar para o meu amigo Tennyson. Ele fala que eu boto ele nas provas, assim. Preparando pregação, preparando culto jovem, aí a esposa amada. Ela chega com. Não, ela, em várias ocasiões, ela chega já com um papel escrito, um monte de coisa, riscado um pedaço, escreve em outro. E aí ela fala, olha, tem uma música nova pra gente cifrar, tem uma música nova pra gente preparar e tal. E aí ela vem. Aí eu vou... Que é fácil. Eu vou fazendo todo o malabarismo, porque, na verdade, a melodia tem todo um compasso, tem toda uma organização da música, né? Pra cifrar que é... E aí você... Porque também, senão você acaba criando uma música que é plágio, né? De uma ou outra. Então, uma introdução de uma música. Você tem que pensar em um pouco de tudo. Criar a melodia Só que, também. lógico, eu não sou especialista nessa área. Eu faço algo bem básico, para daí, mais na frente, levar para o pessoal quando vai gravar, já ter uma base, que isso é importante, né? Então, geralmente, ela tem lá um caderninho que eu tô devendo a ela aí, um monte de cifra para fazer. Porque tem isso, né? Porque tem a letra, aí depois é que tem a melodia, tem coisa que não bate muito bem, uma frase que tá muito longa, isso, aí a gente, né, entra num acordo ali, olha, tem que trocar essa palavra porque não tá batendo, tem que mudar... E por aí vai, mas geralmente a gente tira um tempinho assim pra fazer. Ultimamente não. É porque não tem tido um tempinho. Pois tem faltado só tem faltado... Vamos trazer isso aqui pra mesa, tá faltando um tempinho. Só um tempinho. Mas eu gosto, particularmente eu gosto. Por exemplo... deve ser muito bom, é muito né? Porque legal. assim, eu quis trazer porque é a curiosidade minha, assim, mas acho que o pessoal vai achar interessante. Pô, que legal, né? Dentro de casa tem um que aí compõe, o outro vai cifrar, e aí pega o violão. Então, assim, é um momento de muita intimidade com Deus, né? De intimidade entre vocês e com Deus, trazendo essa comunhão, né? Dentro de casa. Já aconteceu. Eu componho, mas eu componho menos. Porque é algo, por exemplo, eu tenho algumas músicas, né? Até que eu já registrei e tal, mas... que na verdade não são assim, músicas que é algo que eu fico pensando em compor, entende? Digamos, tô aqui, tô preparando uma pregação, vem uma música. Geralmente não é assim. Com a Erika já é diferente. Comigo é mais uma questão de orações. Às vezes eu tô passando por um momento e ali começo a orar e aí vem
vem uma música e aí vai, enfim. Então comigo é mais nesse quesito. E aí nós já tivemos até uma experiência de sentar para compor juntos, né? Gente! Vamos falar. Vamos falar isso lá na frente. Que fofo! Nesse caso, nós sentamos para fazer. Porque Verdade, né? Essa música aí foi. Depois a gente ela vai falar. conta, senão eu vou Gente, antecipar. muito fofo. Mas é muito legal. É uma Você coisa nem muito legal. perguntou isso no nosso podcast que o Pedro tava, que a gente senta pra prepara- estudar. Legal. Poxa. Eu sou Tinha que horrível ter nas perguntado. perguntas. Não perguntou sobre isso. Verdade. Isso é muito legal, É. né? De saber. Coloca assim. essa pergunta lá, quem não assistiu ainda o vídeo do Poxa. jejum, vai lá, assiste lá, bota essa pergunta lá, Essa galera. pergunta pra Gente, ele Me tenta salva aí ficar- dessa moral. Porque acontece isso, né? Muito legal essa coisa de casal, porque prepara um esboço. Aí eu já gostei Você mais. costuma de falar pra ele? Eu já quis, mas agora eu não faço mais. Não, Vê no culto. Eu faço Depois assim você com a vê. Érica. eu- Não vem não. Às Mas vezes eu tô antes escrevendo lá alguma ficava- coisa, ela vem, encosta, eu Ele fecho. faz assim, Não vê minha pregação, não. Não vai ver minha pregação, E a não. aula, e ele às vezes compartilha, tô preparando essa aula, mas é menos, assim. Mas é muito legal, É, é muito legal legal, isso, muito né? É Deus o tempo todo, né? É. É no andar, é no agir, é no falar. Lógico tá ali, que né? por conta da quantidade de tarefas que nós temos, né? Não só ministeriais, mas também trabalho e vida secular, acaba que esses tempos, como nós estamos falando aqui, acaba sendo um pouco restrito. Aham. Às vezes a gente já chega bem cansado e tal, mas sempre que temos um momento, né? E a gente faz muito assim com projeto, né? Por exemplo, essa música aqui Deus tem falado no nosso coração. Vamos trabalhar nessa música, a gente Entendi. aprimora. Porque Verdade. E isso era até uma coisa que eu ia perguntar, né? Essa questão, assim, das músicas, dos projetos, você consagra as suas músicas ao Senhor? É claro que já é inspiração de Deus, mas assim, há essa questão de orar para ver, olha, essa música, igual o Tênis eu tava falando, é essa música que a gente vai trabalhar para poder lançar, como é que é isso, assim, né? Nessa vida de intimidade com Deus, essa direção, como é que funciona isso? Então, a gente, quando vem a música, né? Às vezes acontece da gente nem acreditar, a gente vê claramente que não é a gente que tá fazendo. Então, assim, a gente agradece a Deus, né? A gente agradece muito, porque eu, particularmente, pedia a Deus para compor. Então, assim, eu primeiro vou lá naquela gratidão, Senhor, muito obrigada por essa música. Eu não sei quando ela vai chegar, né? Vai ser lançada, quando ela vai chegar ao coração de alguém. Mas eu te agradeço, porque, como eu tava conversando no outro dia com o pastor, tem música que eu falo, sabe, como é que pode, né? Tá contando a história de alguém, assim, né? Uma situação de alguém. Então, eu creio que vai alcançar a vida de alguém. Então, eu sempre oro, assim, para que Deus, ele possa alcançar. Eu falo, Senhor, não sei quando, mas assim, que alcance a vida de alguém, porque eu sei que não foi me dado em vão. Tem propósito essa música. Então, a gente sempre ora, sempre tá agradecendo e tá entregando ali, para que Deus também nos mostre o tempo, porque a gente precisa lançar a música que o Senhor quer que a gente lance no tempo. Tem músicas que eu compus há muitos anos atrás e elas estão lá ainda. E essa música que nós vamos falar dela hoje, ela veio recente. Então, assim, é tudo como Deus vai nos direcionando mesmo. E tem aquela questão também de, por ser uma produção independente, requer também um investimento, requer Isso. também Também. um foco. Não dá, imagina, tem 100 músicas. Com uma gravadora, digamos assim, né? Você tem uma gama maior, um leque maior para você Verdade. poder estar gravando com frequência, você tá lançando com frequência. Então, isso impacta também. Aí por isso que às vezes a gente seleciona, vê, ora a Deus, Senhor, essa música. E quando arde muito no nosso coração, a gente geralmente tenta, né, seguir esse caminho e Deus, ele... E é algo interessante que é importante frisar a questão de motivação. Tem pessoas que fazem a coisa certa por uma motivação errada. Verdade. Né? Verdade. Eu tô fazendo louvores, estou compondo louvores adorando a Deus com a motivação de ser rico, de ser famosa, de alcançar fama. Tá fazendo a coisa certa, mas com a motivação errada. No nosso caso, a gente faz extremamente
sabe, como você prepara uma pregação, você não pensa no resultado daquilo assim. Sim. Não sabe nenhum lucro daquilo. Não, só o alcance Só mesmo, abençoar, né? só tirar do papel. E isso Tirar do daí papel. já é algo que... E a gente sempre fala É. muito nisso, né? A gente precisa tirar nossas ideias do papel. É verdade. Porque senão Deus não deu em vão, né? Verdade. Deus deu pra gente, a gente tem que fazer o uso dos talentos, né? E tá lá ligado ao próprio propósito que foi entregue quando ainda estava sendo gerada. A Bíblia vai dizer, né? Pregar a palavra, alcançar vidas por meio dos louvores. Então nunca dá para esquecer disso, né? Jeremias, ele vai falar pregar. isso, né? No seu primeiro capítulo, primeiro ali, ele vai dizer que o Senhor nos conhece, né? Na formação do ventre da nossa mãe. Então, em substância informe. antes mesmo, ele já... Antes mesmo já Verdade. conhecia. Então, realmente, assim, queria que você, né, resumisse, falasse um pouquinho. Você já veio falando, né, sobre as experiências impactantes por meio do seu louvor, que você entrega a Deus, das composições, mas que você pudesse falar um pouquinho, né, dessas experiências que você tem ao longo desses anos vivenciado com o Senhor, debaixo desse propósito, né, de estar fazendo uma coisa para alcançar vidas e não fazendo uma coisa certa com um propósito errado. O que você tem colhido aí de experiência? Então, algumas experiências que eu tenho tido, tem vindo também bastante de vídeos que eu posto no Instagram. Sempre que eu falo, coloco, não coloco, né? E aí Deus, ele alcança alguém, porque eu sempre falo assim, Senhor, que esse vídeo alcance pelo menos uma pessoa. Se alcançar uma pessoa, o objetivo já foi, né, alcançado ali, o propósito já foi alcançado. Então, eu tenho recebido, assim, de pessoas, assim, mensagens, poxa, esse louvor falou muito ao meu coração, eu estava muito triste e eu fiquei muito alegre, né? Recebi já também de pessoas que falaram, poxa, por que você não continua gravando? Porque teve um período que eu parei, né? Porque, assim, eu levo e coloco no grupo da minha família, toda semana que você grava um vídeo e tal. Então, assim, pessoas também, aqui na igreja, no culto, né? Às vezes, quando eu vou a outros lugares, poxa, esse louvor tocou muito meu coração, eu senti muita presença de Deus. Uma vez, uma moça falou pra mim que ela sentiu que ela estava voltando ao primeiro amor durante o louvor, lindo, né? que ela sentiu o desejo de adorar que ela não sentia há muito tempo. Então, Olha assim, isso. existe um propósito, né? Vou aproveitar até para falar de um acontecimento que o rapaz passou na porta da igreja, eu estava louvando, e ele entrou e assistiu o culto. No final, ele falou que queria aceitar Jesus, que ele foi muito tocado por aquele louvor. Que foi um Olha louvor que isso. falava... Quando você pensou que eu não estava olhando, eu vi você chorar. Quando você pensou que eu não estava olhando, eu vim te consolar. Um louvor da Bruna Carla. E aí, ele aceitou Jesus. Ele é um amigo nosso hoje e ele é um presbítero da Casa do Senhor. Ai, Então, gente, assim, eu glória sempre a Deus. peço a Deus Poder isso. Eu do falo, louvor, Senhor, né, de ser um instrumento. Eu quero- Porque a Érica tava falando aqui, pra você que ainda não segue ela, né, no Instagram, tá perdendo, que, né, eu não sei qual é o dia. Qual o dia que você que estou solta? postando toda segunda. Toda segunda tem lá um vídeo abençoador com essa voz, né, poderosa. E são louvores diversos. Às vezes eu clico lá, meu Deus, esse é das antigas, né? Que traz aquela nossa memória, igual ela falou, do primeiro amor. Ou daquele, de repente vai falar com você do dia que você conheceu Jesus, aceitou Jesus, estava tocando aquele louvor. Então, esses vídeos realmente abençoam muito. Você tá ali, às vezes passando no aleatório e vem assim uma palavra de Deus, né? A própria palavra sendo pregada em meio aos louvores. Então isso é uma bênção, né? E receber esse retorno, né? São as experiências que Deus está te proporcionando. Porque eu tenho orado muito a Deus sobre isso, né? Porque eu não quero, eu sempre falo pra Deus assim, eu já tive esse pensamento, hoje eu não tenho mais. De ser famosa, de uma gravadora muito grande, de cantar pra multidões. Se ele quiser, ele vai fazer. Mas antes eu tinha esse pensamento, hoje eu tenho outro. Eu peço sempre a Deus, Senhor, por favor, leve as pessoas a adorarem. Quando eu estiver louvando, que elas sintam o desejo de te adorar, que elas sejam curadas, que elas sejam libertas,
que elas sejam transformadas, que elas sintam algo da parte do Senhor, porque senão de nada adianta o meu louvor. Eu sei que eu tô louvando, eu sei que eu tô adorando o Senhor, mas eu quero que o meu irmão também sinta o mesmo que eu sinto quando eu começo a louvar, né? Eu sinto a tua presença, seja em casa, né? Porque às vezes um vizinho pode ouvir, então eu peço a Deus também, eu já deixo a janela lá abertinha, na intenção. Então eu peço. É engraçado isso, né? A gente faz intencionalmente, né? Eu vou botar esse louvor aqui, que é pro vizinho ouvir e tá no carro. Isso. E pra quem tá do lado ouvir, então eu sempre né? peço a Deus, assim, algo que Deus tem falado muito comigo a respeito disso. Orar, né, sobre o propósito de cada louvor que saia da minha boca, que Deus ele possa realmente fazer algo, porque ele me deu essa voz para isso, para louvar e bendizer o nome dele, para que outras vidas sejam alcançadas também. E esse é o propósito. Né? Muito E lindo. tudo que a gente faz com propósito assim voltado para o reino, para ganhar almas, né? Acredito que é algo que Deus ele não tem como não abençoar, né? Não se agradar Não disso, se agradar, né? não mover, né, a mão dele, porque são coisas desde as mais simples, como de repente você tá ali, você nem imagina o alcance que tá chegando, né, um louvor. Verdade. E hoje com as redes sociais, né, a gente tem esse alcance, igual a gente fala, para coisas Infinito, né, ruins, assim, né? E a gente tem que usar para as coisas boas, Lógico. porque toma uma proporção, perde-se até mesmo o controle, né, de aonde sem vai dúvida. chegar, e que bom, que sejam coisas boas, que Sim. sejam coisas do reino. No outro dia eu tava ouvindo, né, e assim, o louvor, ele é incrível, né? Eu tava ouvindo um vídeo que uma amiga me mandou e falou assim, olha, muito parecido com aquilo que a gente tava conversando sobre louvor, que era até daquele podcast com o Rafa, né? E tava, na verdade, era um vídeo sobre metafísica. E falando, né? E eu achei muito impactante aquela mulher falando que nada que a gente faz fica impune. E eu achei assim, é forte, né? A gente pensar assim, ó, nada Verdade. que nós fazemos fica impune. E aí, na hora, me remeteu à lei da semeadura, né? Sim. Então, ela estava falando sobre a frequência, né, das músicas e a vibração da música. E ela falou, nós devemos, ela estava falando de metafísica, Sim, uma veja outra bem. pegada. Mas você vê que tá tudo escrito, né? Que tá tudo linkado. Sim. E ela estava falando que a gente tem que procurar músicas e sons que vibrem coisas do alto. Ela falando isso, coisas celestiais, coisas do bem. Quase crente. Então, eu até falei, ela é crente, tá só falando aqui de metafísica, né? Mas aí você vê, né, quando ela fala isso, quão forte é que ela diz, né? Nada que nós fazemos fica impune. Então, ela estava dizendo, quando a gente escuta, né, coisas que nos remetem a coisas ruins, a uns sons pesados, isso tem um sentido contrário, como a gente abençoa uma vida Verdade. que às vezes está triste, que às vezes está num momento depressivo. Quantos louvores não salvaram vidas que Sim, estavam pensando verdade. ali, né, em fazer algo contra a sua própria vida, ou então numa depressão profunda. Então, esse projeto que você tem é algo que realmente você não pode deixar de fazer. Deus te entregou isso e vai alcançando, né? Amém. Vai te dando essas experiências com Glória a Deus. Isso Deus. E é esses- muito lindo. Esses feedbacks, né, que as pessoas passam, eu acredito que isso é muito importante. Porque é um combustível, serve de um combustível. Edifica, né? A gente. Edifica a nossa fé. Dá um ânimo. Então você diz, uau, alguém foi alcançado. É incrível. Isso aí, é esse o caminho. Né, A gente- tanto no louvor, quanto na pregação, É quanto verdade. qualquer Num coisa. abraço, Um né, da abraço, um porta. sorriso. Porque Verdade, isso faz diferença, Total, a né? pessoa- Quem vai te receber, a gente já escutou isso, né? Muitas Eu fiquei vezes. na Nova Vida porque uma pessoa me recebeu com um abraço. Isso, um sorriso no Uma rosto. recepção, Olha, né? olha a importância, né, do corpo de É verdade. Cristo tá Sim. bem alinhado, bem ajustado, cada um fazendo aquilo que Deus chamou, para que a Verdade. gente seja uma igreja forte, mas com isso, debaixo da unção de Deus. E Quando cada um importa, E não né? desprezando nenhuma parte, né? Não Verdade. desprezando nenhum ministério, não desprezando nenhuma área, porque Verdade. todas as áreas são importantes, né? Uhum. Como um corpo, né? Verdade. Uma Como mão. tá escrito lá, separei que outro. Você escrito. vai, não, tá Manda, escrito, manda. é o que a gente é. Isaías 61. Vamos em Isaías. Vamos em Isaías. No versículo 1 bíblica. que a Thay falou, É. eu lembrei agora. Você falou Eu a amo unção, Isaías. né? O Senhor ungiu, né? Então, Ah, eu separei também porque esse versículo ele fala muito ao meu coração. Minha mãe
falava muito desse versículo pra mim quando eu era nova, né? Então ficou gravado 61 quanto? No versículo 1º mesmo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Isso é muito lindo. A unção, tem um louvor que fala esse trechinho assim inicial. O Espírito eu não do sei Senhor. cantar, mas Érica, né? Mas nem fala me atrevo isso. também. Ah, Nessa mesa aqui eu nem me atrevo. Para. E eu amo esse louvor que fala sobre isso, né? Tudo, o Espírito do Senhor está sobre nós, é algo muito forte, né? A gente sempre lembra também da passagem, né, que Saul estava sendo atormentado por um espírito ruim enviado, né, da parte de Deus, mas que ele se acalmava quando Davi tocava para ele. Isso é muito lindo, poderoso, né? Eu tenho várias recordações assim da época que eu ainda estava assim no caminho do Senhor sem entender muito bem, e lá na igreja, lá na Universal, tinha aquelas correntes de oração, né? E a gente começava a louvar. Aquilo levava a igreja. O louvor. Né? Era uma coisa assim, então é muito impactante, né? Verdade. Louvor realmente. E fica marcado, né? Fica. Marca a gente momentos. É incrível, é incrível. Essa área do louvor é maravilhosa. Eu amo. E você tá, né, nessa área do louvor, essa coisa toda, para lançar aí mais uma bênção, mais um louvor, né? A gente tá aí na expectativa. Né? Exclusividade. O que vem por aí? O que esse específico, que com certeza você vai, né, aqui em primeira mão. Isso é testemunho legal, isso daí é legal. Mas eu quero saber qual foi a inspiração, o que tá por trás, né, desse louvor, que eu já sei o refrão, porque, né, eu preciso já ouvir. Mas eu quero saber, conta um pouquinho dessa história aí, desse louvor maravilhoso. Então, esse louvor, a gente estava algum tempo sem compor. Eu vou falar, mas assim, você também estava. Eu estava um tempo sem compor, estava muito desanimada com relação ao meu ministério, assim. Tinha ouvido palavras muito duras, né, sobre a minha vida, sobre o meu ministério. Tinha um desânimo muito grande dentro de mim. Eu olhava e falava, gente, eu posso estar ali na casa de Deus, posso louvar na minha igreja, posso louvar e ficar no meu cantinho, né? Eu meio que tinha deixado esse lado do ministério, né, solo, né, meu, de lado, né? Estava muito desanimada. A gente estava procurando uma igreja, né, para poder congregar. E aí, um dia a gente estava conversando, a gente veio no culto aqui no domingo, quando foi na segunda-feira a gente estava em casa conversando, e o Denis falou para mim assim, poxa, mas aí agora a gente precisa, né, eu gostei muito dessa igreja, tal, a gente conversando de como a gente tinha gostado de vir para cá, né, no culto na Igreja Nova Vida da Afonso Pena, né, que é nossa. E aí, eu falei assim, ele é bom pra gente estar congregando assim numa igreja pertinho de casa, a gente falando de algumas coisas, né? E eu falando, é verdade, poxa, mas... Aí ele falou, nunca mais você compôs, né? Tá aí meio desanimada, vamos lá, vamos levantar, tal. A gente conversando e eu falando pra ele, mas eu tô muito desanimada, porque algumas palavras, né, quando a gente... elas batem no nosso coração, vêm sobre a gente, né? De uma forma que, às vezes, a gente acaba acreditando, né? Quando a gente já tá desanimado, quando a gente mesmo não acredita na gente, aí vem alguém, fala uma palavra, vem alguém, cria uma situação, e aí aquilo ali parece que desmorona tudo em você. Tem um peso grande, Tem um peso muito grande quando você não tá legal, quando você não tá bem. E aí, ele falou, vamos sentar aqui. Aí ele começou a tocar o teclado, né? E aí ele falou assim, vai, fala aí pra mim o que você tá sentindo. E aí, Deus do céu. Eu tinha acabado de... Foi a primeira vez que eu sentei pra compor. Essa nós sentamos. Mas de uma forma despretensiosa, assim, despretensiosa mesmo. Ele falou, fala nisso. Fala o que você tá sentindo. Desse jeito. Não é todo dia. Aí eu falei, fala sério. Tipo assim, eu falei, eu não componho assim, né? Aí ele falou, não, mas fala aí, vamos lá. Aí eu comecei a lembrar um pouquinho da história de José. Quando ele fala... Por isso que ele fica falando do Zezinho. Verdade. Quando nem os irmãos dele, nem as pessoas próximas a ele acreditaram nos sonhos dele. Muito pelo contrário, né? Nem queriam ver a realização daqueles sonhos. E aí, eu comecei a lembrar da história dele e falei, bem, pra mim, a gente tava falando de José, mas eu falei assim, pra mim hoje é o fim, acabou essa questão de ministério.
Eu pensei assim, ninguém acreditou, ninguém me incentivou, mas Deus olhou pra mim. Ele falou, tá, Deus olhou pra você e Deus disse o quê? Ele disse, gente. quem prometeu fui eu, quem vai cumprir sou eu, nada impedirá o meu agir. E aí, naquele momento ali, Deus falou pra mim, você lembra de José? Ninguém sonhava ali com ele, ninguém acreditava no que ia acontecer, no que ele tinha pra fazer, o próprio Davi também. E aí, Tênis citou, falou de Davi também, a gente começou a conversar ali. E aí, entre a conversa, a gente começou a falar. E anotando. E aí, ele falou, vamos escrever isso aí que a gente tá. E aí, veio na minha mente. Se eu sonho com você, vai acontecer. Não precisa ninguém sonhar com você. Se eu sonhar com você, vai acontecer. E aí, eu falei, porque eu quero falar isso pra uma pessoa. Então, se ele sonha com você, pode crer, vai acontecer. Ele move céus e terra pra fazer. E aí a gente começou a escrever o restante, e aí ele também falou de algumas frases, e a gente foi juntando, né? A gente foi compondo junto, essa música foi nossa composição. E aí, de uma palavra, eu falava outra. Isso, aí a gente escrevia. E essa foi a primeira de vocês. Após estar aqui na igreja. A primeira, Isso, foi a primeira, porque a gente foi no culto domingo, e na segunda a gente recebeu essa restauração, né? De dons, assim, de voltar a compor, porque tava realmente há meses, eu acho que não era um ano atrás, ou meses mesmo sem compor. E aí eu falei, nossa, que legal. Aí a gente começou a lembrar do que ele faz. Aí o Tênis falou assim, e aí depois a gente pode falar do que ele faz, pra lembrar a pessoa do que Deus faz. E aí começamos a falar. Nós esquecemos das coisas, Isso, aí ele falou pra mim, muitas das vezes nós esquecemos o que Deus faz, o que Deus fez. Deus não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. E aí ele falou, vamos colocar também, vamos colocar. Isso, né? Nós esquecemos. A gente esquece. A gente esquece com a gente mesmo dos milagres que Deus fez, muitas vezes de onde ele nos tirou, quanto mais das maravilhas que estão todas aqui escritas, mas a gente esquece. Lógico. Né? O povo no deserto era assim, né? Deus fazia milagres, depois eles esqueciam. Eles viviam milagres, mas depois esqueciam, né? E aí essa canção, ela nasceu assim, né? A gente, nessa conversa, e aí eu falei, eu deixei assim, ele, não, essa música... Aí ele falou, vamos cantar ela toda. Aí quando a gente cantou, eu mesma fiquei muito emocionada, porque era Deus falando comigo. A gente tava sentindo muito a presença de Deus. Eu queria chorar, não queria cantar, eu queria chorar, porque eu senti mesmo ali um abraço de Deus falando pra mim, olha, você não precisa, porque às vezes a gente acha que, porque o fulano, ele tem que me achar legal, ele tem que me achar bom, ele tem que acreditar, ou então, poxa, mas fulano é tão próximo a mim, né? Por que fulano nem... E nem eu mesma, começava por mim, nem eu mesma estava acreditando mais. Então, me feria as pessoas ao meu redor não acreditar, porque eu não acreditava. Então, assim, Deus, ele falou comigo através dessa canção, se eu sonho, não importa, pode o mundo inteiro contestar, mas eu vou estar do teu lado e eu vou lá realizar, porque você só precisa de mim, eu sou tudo que você precisa, pra ver tudo acontecendo na sua vida. Então, é lindo, né? Como é que... Porque Deus fala de várias formas, de várias maneiras, com cada um, né? Deus é um Deus muito pessoal. Verdade. E eu acho lindo, assim, Deus trazer uma música para vocês, né? Um louvor, a letra, que era o próprio Deus falando com você. Era o próprio Deus te afirmando aquilo que, às vezes, o tempo da espera faz a gente esquecer. E eu fico muito emocionada de escutar esse testemunho, porque assim, Deus fala muito comigo por meio de louvores. Eu tô vivendo uma situação, aí Deus traz um louvor que é uma confirmação do que é uma resposta. É o próprio Deus falando comigo. E aí eu penso a emoção de vocês, a gratidão de vocês, de Deus trazer. Porque assim, Deus me traz um louvor que já tá pronto, né? Que alguém já fez. E aí agora pensa Deus falar isso, vocês compondo, né? Então, e ali, naquele momento, foi algo ali muito... E interessante é sem a gente ter a noção, né? Se ia gravar, se ia fazer, o que ia fazer. A gente sentiu como se Deus estivesse assim, eu tô falando com você. Independente dessa música ser lançada agora ou não, enfim... Eu tô falando com você, eu estou falando com vocês, né? E aí foi a palavra. Muito especial mesmo esse dia. E esse já tá gravado, né? Tá gravado, esse já tá gravado. Tá lançamento, quando vamos lançar? Lançamento vai ser aqui na igreja de Nova Vida de Afonso Pena, minha igreja do coração. Aqui, vamos lotar esse lugar. Terceiro domingo de maio. Terceiro domingo de maio. Não estaremos aqui. Não tem justificativa. Do Dia das Mães Já não passou. é.
Já Não passou. já passou. A gente já Terceiro colocou no domingo- terceiro domingo pra você não faltar. Não vai porque ter pra dizer, desculpa. no Dia das Mães e tal, não dá, não. Já tá buscando aí a data A data pega a data certinha. pra Vamos botar, falar É, da a data Vai certinha. ser Não no pode culto da perder. manhã e da noite. Né, Já isso? vai ser nos dois. Meu Deus, você também não tem desculpa, porque se Não você não der, tem, não não tô tem. Vai de ser no manhã. dia 21. 21. 21 de maio. Tá marcado, 21 né? de maio tá marcado o lançamento dessa que foi, né? Essa Qual o nome da música? inspiração. A música Ele Faz, o nome da música. Ah, gente. olha, Ele isso é faz, muito Deus forte. faz. Eu quero, Tá no né? presente, ele faz. Simplesmente ele faz e não pronto. é ele fez ou ele fará. Ele faz. Ele Ele faz. Ele faz. E aí a gente, assim, né, deixou o melhor momento, assim, aquele momento especial mais pro finalzinho. A gente já tá, assim, né, encaminhando para aquele momento que a gente nunca quer ficar aqui. E assim, realmente, né? Pensa numa coisa que se deixar esse grupinho Aqui aqui, esquece. Esse trio aqui. essa bagunça Pra ir embora da igreja é difícil. estão faltando os integrantes, né, da vigília, Isso. É né, vigília. porque junta vigília. assim, cadê? Galera da vigília aqui. Aqueles irmãozinhos serão lembrados. O Pedro, o amor da minha vida, tá faltando. Galerinha canelinha de fogo. Reginaldo e Jéssica é o grupinho É o grupinho. aqui que se deixar, Esquece. pronto. Fizer um podcast com essa mesa completa, acabou. 3 acabou. horas. Mais 3 horas. É. Mas a gente já quer, assim, né, fazer aquele caminho, infelizmente, para o final. E a gente, antes de te agradecer tudo, eu Sim. queria que você soltasse esse vozeirão aí com vamos essa lá. música. Exclusividade, hein? Ele faz Ele faz. exclusividade, um trechinho maravilhoso desse louvor que com certeza já já está abençoando, Eu porque creio. nasceu no Verdade. coração Glória a de Deus. Deus. Para abençoar, em primeiro lugar, a sua vida. E aí a gente sabe, aprende isso, né? Que a gente só abençoa outras vidas se a gente primeiro for É verdade. abençoado. Então já Isso. abençoa a vida de vocês, né? Que foi Deus falando, renovando, restaurando. E que você possa fazer isso agora aqui também para começar já a Vamos restaurar lá. as vidas. Ele faz o surdo ouvir. Ele faz o cego enxergar. Ele faz o morto reviver. Ele faz o coxo andar. Ele faz estéreo dar a luz. Ele faz o tempo parar. Basta você acreditar que se ele sonha com você, pode crer, vai acontecer. Ele move céus e terra pra fazer. Pode o mundo inteiro contestar. Ao seu lado ele está. Se ele ordena, faz o mar se acalmar. Glória a Deus. Ai, gente, lindo, só né? as coisas maravilhosas que o nosso Deus Glória a Deus. fez, faz e continuará fazendo, porque ele não mudou. É verdade. sim, E tá tudo lindo, escrito, tá né? tudo escrito. Tá tudo, tudo escrito. se você pegar, vai abrindo a Bíblia, toda- que ele já fez e verdade. continua fazendo. Então, assim, ai, que bênção, E né? precisamos Deus trazer já- a memória. O que nos Que traz nos esperança. E Eu o que, já- que nos traz esperança? O que ele fez, o que ele faz, o que ele Verdade. continua fazendo em nossas E vidas. eu vim pra cá, né? Eu preciso concluir, né? E agradecer, né? A minha igreja do coração, né? Porque eu vim pra cá bem ferida, bem triste com essa questão ministerial e eu fui muito abraçada, né? Deus, ele colocou pessoas ao meu redor pra me incentivar, pra orar por mim. Pessoas que vêm sempre com palavra de apoio, palavra de ânimo, né, pra mim. Assim, o pastor Ronald é uma pessoa, assim, que tem... Eu cheguei aqui, a gente conversou uma vez sobre o meu ministério e ele me deu muita palavra de ânimo. Ele falou, vamos lá, você é uma bênção, você vai levar essas músicas, vai tirar tudo isso do papel. E eu agradeço muito a Deus porque ele me colocou aqui, né, onde tem pessoas me incentivando, onde tem pessoas que estão apoiando o meu ministério, que estão realmente ali como irmãos. Eu tô orando por você, eu sempre recebo uma mensagem, tô orando por você. Eu acabo de louvar, tem alguém falando, né, comigo, poxa, que bênção que foi. Então isso
é muito importante pra mim. Eu me sinto muito abraçada pra essa igreja. No centro da tua vontade, gente, a igreja canta. Eu posso parar de cantar, que a igreja canta, gente. Coisa mais linda que é. Expedida. É muito gratificante você ver outras pessoas, e não só cantando, mas depois falando, né? Que depois que a gente começou a louvar essa música, muitas pessoas vieram falar, poxa, essa música falou muito ao meu coração. Então, assim, eu glorifico a Deus, porque Deus, ele vai lá e ele encaixa cada propósito, né? E ele nos colocou aqui, eu sei que ele nos colocou aqui, eu me sinto muito abraçada, muito apoiada, e já agradeço pela igreja, já agradeço a vida do pastor, por todo esse carinho comigo, todo esse amor que eu recebo de todos vocês. Uma Glória irmã a Deus, amada, maravilhosa, que tá sempre com esse sorriso no rosto, até quando tá cansada, né? Porque O olho fechando, cansa, o olho fechando. mas tá sempre assim, Cansada. né? E é lindo, assim, né? Você é uma bênção. Amém. Então eu quero te agradecer. Você fez agradecimentos, mas nós somos muito agradecidos. Amém. Você é uma bênção Glória para a a nossa Deus. igreja, né? Ter recebido esse casal, assim, eu tive a oportunidade, né? Já estava aqui, então a gente recebeu vocês, foi um presente de Deus. Glória a Deus. Trouxe um renovo para nossa igreja, né? Nós somos muito abençoados com vocês, com o ministério de vocês. Amém. Deus derrama muitos dons, né? Amém. Nesse casal aqui. É louvor, é liderança de jovens, é pregação. Então, assim, a gente vê que quão abençoadores Amém. vocês são Amém. nas nossas vidas e para nossa igreja. Então eu quero te agradecer pela disponibilidade, Amém. por compartilhar essas bênçãos com a gente, de ser uma bênção lá diária, Amém. né, no seu Insta e ter sempre lá, né, que sempre fica o videozinho passando e abençoa tanta Amém. Glória a gente. Deus. Ao Tênis, eu sempre falo, né, você é uma bênção e esse casal, eu e a Jéssica, a gente sempre conversa muito sobre isso, né? Deus não une vidas, ele une É propósitos, verdade. né? Então, assim, que Deus continue derramando bênçãos sem medida Amém. sobre a sua vida, sobre o casamento Amém. de vocês, Amém. sobre a família de vocês, né? O ministério, enfim, que vocês possam continuar no centro da vontade de Glória a Deus, na obediência, Amém. e que os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Ah, é verdade. São maiores do que os nossos, como você falou, né? Já tem um tempo que você mudou essa tua concepção. Antes eu queria ser famosa, cantar para... Você já canta para milhares de pessoas, verdade. alcança milhares de vidas e Amém. é isso que importa É isso. para Deus, né? Então que Deus continue conduzindo você conforme o querer dele, né? E que seja sucesso esse lançamento desse louvor. A Aqui glória na de igreja Deus. já é sucesso. Já, meus irmãos cantam tudo. Nós já cantamos, né? Sabemos as letras e terceiro E a galera abraça domingo mesmo. É verdade. de maio vai estar a igreja toda cantando Lotada, igual, uma bênção. lotada. Então eu quero desejar isso, te agradecer muito por esse tempo, por esse momento. Amém, minha irmã. Ai, Eu que foi tão agradeço. bom. Foi muito bom lembrar, muito bom falar um pouquinho, né, do que Deus tem feito. E que o meu desejo é esse, né? Que assim como esse hoje que foi gravado e os outros que foram gravados, podcast, continue abençoando vidas, né? Porque Amém. é realmente assim muito abençoador para quem para ali, presta atenção e ouve, é Deus falando, né, através de vocês aqui, desse jeito de vocês, descontraído que vocês têm, únicos, mas que como isso é lindo de se ver, como Deus ele fala e tem usado a vida de vocês. Eu agradeço muito mesmo a oportunidade de estar aqui, né, podendo obrigada. compartilhar um pouquinho com vocês que são feras demais. Ah, Amém. imagina. Amém. Um agradecimento, Muito né? Todo especial. Agradecimento. O coraçãozinho. Dizer que você continue sendo essa bênção que você é, né? Amém. Como a Thay falou, não só para nossa igreja, mas na vida mesmo. Tenho ali esse privilégio de acompanhar ali de perto. E de verdade é uma vida sem filtro mesmo, né? É uma vida que a gente tem ali dedicada ao Senhor, ao serviço do Senhor. Amém. Né, e pensando no reino ali em todo momento, mas que Deus continue te usando, Amém. né, como você declarou, e Deus ele tem um sonho, um projeto, um plano na vida de uma pessoa, não adianta, e que você creia nisso, tome Amém. posse disso, e que tenha certeza que aonde
ele quiser te levar, ele vai te colocar. Ele Amém. coloca. Ele Glória a vai Deus. fazer, porque Ele é como faz. o teu louvor tá falando, né? Ele faz. Amém. Não somos nós pela nossa capacidade, né? É ele que faz. E então é ele que ele possa continuar abençoando, e em especial toda a sua família, principalmente seu esposo. Abençoe seu especial. Seu esposo. Especialmente. Amém. Você é uma princesa. Não vou nem Você é um fazer príncipe. declarações maiores. Eu amo isso que eles sempre falam isso. Você é uma princesa. Ah, ele é um Princesinha. Gente, princesinha. Senão as declarações. Deixa pro dia dos namorados. Ah, tá que chegando. fazer, né? Mas galera, chegando agora a parte final, nós vamos deixar aqui o poxa Instagram vida. da Érica, né? Érica Fernandes, você vai poder estar acompanhando, né? Todo o conteúdo que ela tem aí, é um conteúdo de abençoar vidas, né? Na nossa igreja você tem a oportunidade de estar ali, né? Louvando a Deus junto com ela, junto com os Isso. nossos irmãos de louvor. Então, quero estar ali, estar perto, quero participar. Vem, só bora, só vem. Aqui na Só Rua vamos. São Francisco Xavier, 173, Igreja isso. Nova Vida da Afonso Pena. Você vai ter aqui desde a recepção até o cafezinho, vai ter Excelente. uma galera que vai te abraçar. Se você, eu sou de outro país, vem que a gente tem gente de outro país para falar O pessoal de outro país tá aqui Internacional. também. Internacional, Uma essa igreja. igreja Essa galera que internacional. tá aqui no podcast, todos os outros, a maioria, né, que vieram aqui, sempre passam por aqui, estão por aqui Verdade. para serem abençoados com a sua presença e abençoar também a sua vida. Queremos também isso. mandar um abraço, né, para a igreja de Noã, Nova Vida de Noã, a igreja filha também, Filha. a galera que tá lá sempre, quando eu tô por lá, eles Tá sempre falando. falam, olha, tô assistindo, tô compartilhando, tem um carinho todo especial com a gente, dá um abraço, né, que Deus continue Obrigada. abençoando poderosamente vocês, e também a igreja da Da freguesia. o pessoal É, também o pessoal, pessoal Nova tá Vida sempre da freguesia falando. sempre tá Sempre tá gostando falando, do podcast sempre também. tá compartilhando, a gente sempre tá obrigada. divulgando lá também. Nossas né? igrejinhas filhas. Filhas, maravilhosas. se você tá indo pro lado lá de Maricá e Noã, tem Tem uma igreja. porta lá Tem pra uma você lá. cultuar o Senhor. Se for pra freguesia, tem Também também. lá. Vai encontrar esse pessoal aqui lá. Vai encontrar também. sim. Porque Tem a escala de lá também. a gente tá em todos os lugares. Então, não esquece, essa é a partezinha incrível que a gente sempre pede pra você. Nunca te pedimos nada. Hoje. Então vai lá, entra no nosso Instagram, tem as nossas atualizações que a gente coloca os cortes, tá sempre postando alguma coisa lá no nosso Instagram, @taescritopodcast, e também no YouTube, que é onde você vai assistir, você tá assistindo esse vídeo, e vai lá, ativa o sininho, dá um joinha, coloca um comentário, fala se você gostou, compartilha pro máximo de pessoas que você puder, porque tem muitas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Você pode ser usado como um canal de bênção É isso, pra abençoar outras vidas. vidas. É isso. Amém? Então segue lá, compartilha, envia pra todo mundo, agradecendo a Deus por mais esse podcast. E chegamos ao fim de mais um podcast. Tá escrito!